Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. E quem assiste o Estadão no ar aqui pelas câmeras já vê o verde Neumann aqui com a gente. Esperança, seu Reis. Esperança, tá bem de verde, fica bem de verde. Só a esperança nos salva. Essa cor lhe faz bem. Bom dia, Neumann. Eu vim para combinar com a camisa azul. Obrigado. Bom dia, Raíssen Abac. Bom dia, Alessandra Romano. Bom dia, Almirante Nelson. Bom dia, Ana Paula Nederauer. Bom dia, Emanuel Bonfim. Bom dia, ouvintes da Rádio Estadão 92.9. 1000% de informação e opinião. Vamos começar então, Neumann, falando dessa visita de ontem à noite do presidente Michel Temer foi ao Hospital Sírio-Libanês prestar solidariedade ao ex-presidente Lula. Chegou lá num furgão acompanhado de uma comitiva que incluía o ex-presidente José Sarney, os ministros José Serra, Relações Exteriores, da Fazenda Henrique Meirelles, o chefe da Casa Civil Eliseu Padilha, estava lá o presidente do Congresso, o novo, o senador Eunício Oliveira, o ex-presidente do Senado, agora novo líder do PMDB, Renan Calheiros, e ao entrar lá pela porta da frente do Hospital Sírio-Libanês, Temer foi hostilizado com vaias, com gritos de assassino, golpista e bandido por um grupo de militantes do PT, permanecia lá na entrada do local desde a parte da manhã. No grupo também havia militantes da Central Única dos Trabalhadores, a CUT, e de sindicatos ligados ao partido. Então, foram levar conforto a Lula, Mas a visita do presidente e de ministros durou pouco mais de meia hora. O que explica essa reação, essa selvageria toda, essa barbaridade? Esta manhã é impressionante que as redes sociais registram de lado a lado só ódio. Normalmente, uma situação como a situação de Marisa Letícia Lula da Silva, ela desperta paz, harmonia, reconciliação. A morte une muito, porque a morte é um aviso que todos nós estamos aqui à disposição dela, da hora que ela quiser chegar. Então é uma reconciliação com o próprio gênero humano e com tudo que ele tem de civilizado. E o que ele tem de civilizado é amor, é pena, é solidariedade, é comunhão na dor, Então esse sujeito lá, o João de Oliveira, disse que vai confortar o Lula, e o jeito que ele tem de confortar o Lula é xingar o Temer. O Temer foi lá, como você disse, bastante mal acompanhado, De qualquer maneira, nenhum dos que foi lá merecia ser recebido desse jeito, Eu também queria lembrar que o Temer, que se recusou a ir a Manaus, Boa Vista e Natal, vai visitar o Lula diante de um público furioso à porta, porque quer. Por que ele não cumprimentou o Lula pelo telefone? Eu não acho que tenha sido uma visita inteligente, O Temer, na verdade, foi sócio do despautério dos 13 anos, 5 meses e 12 dias de roubalheira desenfreada do PT e do PMDB. Mas o Brasil precisa esquecer isso, porque para sair do atoleiro da crise nós só contamos com o Temer. Nós não contamos com aquela turma da selvageria que estava lá gritando, primeiro, assassino. O Temer não atirou em Marisa, o Temer não mandou matar Marisa. Golpista, muito menos. O Temer ajudou a eleger, aliás, era indispensável para eleger a Dilma e foi beneficiário do lugar dela, porque ele é o vice, ele participou da eleição. Se o PMDB não tivesse apoiado Dilma, ela não tinha chegado ao segundo turno em nenhuma eleição daquela. Então a Dilma deve a eleição dela ao Lula, que a tornou candidata do PT e do governo, e ao Temer, que com o PMDB tornou exequível a eleição de Dilma. Quanto a bandido, isso nós vamos ver. O Temer está sendo citado nas delações da Lava Jato e ele não pode ser incriminado por isso, mas um dia a presidência da República vai acabar e ele pode ser julgado, tanto por isso quanto pela legislação eleitoral, pelo fato de a chapa Dilma e Temer estar sendo processada na Justiça Eleitoral. Bom, e outro episódio aqui, médicos responsáveis por atender a ex-primeira-dama Marisa Letícia informaram quinta-feira, ontem, que ela não apresenta mais atividade cerebral, inclusive vai ser feito um exame ainda hoje.
para constatar a morte, né? A Marisa, de 66 anos, está internada lá na UTI do Sírio-Libanês desde 24 de janeiro, vítima de AVC, acidente vascular cerebral. Bom, o quadro, então, Neumann, indica morte cerebral. E nós ouvimos aqui mais cedo, até vamos reproduzir agora algo aqui para a gente poder comentar, né? Silvio, vamos ouvir o Lula contando como conheceu Marisa. Chegou um dia que eu falei, peraí, pô. A vida continua, né? Aí depois apareceu a Marisa na minha vida. Aí a Marisa também era viúva, ela tinha perdido o marido de forma mais trágica do que eu. Porque a Marisa acho que tinha 3 ou 6 meses de casada quando assassinaram o marido dela. E ela ficou grávida do Marcos. Até que nós começamos a namorar e casamos. E fizemos um pacto, ou seja, dia de finado a gente não vai no cemitério. Sabe, nem ela ia visitar o marido dela, eu ia visitar a mulher, ou seja, para a gente poder construir um futuro, né? E não ficar remoendo o passado. Pois bem, com essa frase antiga da entrevista do Lula, né? Eu quero lembrar, eu conheci Marisa em 1975, quando conheci o Lula. Apesar dele dizer que não me conheceu, eu conheci, frequentei a casa dele, ele frequentou a minha. Eu não tenho nenhum júbilo a comemorar na morte da Marisa. Ao contrário, eu quero aqui lembrar o poeta inglês Donne, que disse o seguinte: não perguntem por quem os sinos dobram. Os sinos dobram por você. Você que está aí gritando, berrando, seja chamando o Temer de assassino, seja xingando Marisa e o Lula, você saiba que os sinos que dobram para Marisa também dobram para você. Bom, o Hospital Sírio-Libanês desligou aí dos seus quadros a médica Gabriela Munhoz, que é suspeita de divulgar em redes sociais resultados de exames da dona Marisa Letícia. E o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que é o CREMESP, abriu sindicância para apurar se houve violação do Código de Ética por parte dela, né, da profissional, ou participação de outros médicos em supostas ofensas aí contra a mulher do ex-presidente Lula. E, bom, como é que você vê esse episódio todo, né? Que foi divulgado pelo jornal O Globo, né, Neumann? O Globo divulgou essa notícia, mas ela está bombando nas redes sociais desde ontem. Em primeiro lugar, eu quero lembrar que os médicos têm o famoso juramento de Hipócrates. O médico, a medicina é uma atividade muito nobre, que é uma medicina que lida com a doença, com a dor e com a morte. Então, esses profissionais, e é muito lamentável que seja de um hospital de ponta, né? Um hospital bastante... que recebeu, aliás, esses médicos deviam pensar que esse hospital recebeu muitas verbas que poderiam ter ido para a saúde pública pela amizade que o médico Calil tem com o Lula, que é cliente dele, e a Marisa também é cliente dele, né? Essa barbaridade é de parte a parte, tanto da esquerda quanto da direita. Tudo isso, o fato de ter médico que não tem a menor solidariedade, um médico que não tem a menor noção do que é o gênero humano, e esses médicos que participaram dessa palhaçada, deveriam ser privados de exercer a profissão, ter os seus diplomas cassados, porque eles não são dignos do ofício nobre que eles juraram que iriam praticar. E tudo isso, Heisen, eu sei que é você também, que você é um cara sensível, me leva a um desânimo muito grande sobre o futuro. O que é que poderá acontecer com o Brasil no futuro? Um país contaminado pelo ódio político, no qual vão viver, ainda espero que por muitos anos, eu, né? A minha mulher, né? A Isabel, os meus filhos, os meus netos. E eu fico muito, muito estarrecido e completamente desanimado com isso, Heisen. Vou até te falar pessoalmente que eu me desconectei ontem o dia inteiro de rede social para não ver certas coisas que é meio bala perdida, né? Você acaba tomando uma, né? Mas eu me desconectei porque estava demais, assim, o ódio, né? O ódio sendo destilado ali por todos os lados, como você está falando. É um ódio contra si mesmo, porque, como eu disse, todos os seres humanos, sejam quais forem, eles têm o destino comum da morte. Quando a morte vem, devia servir pelo menos de alerta, de humildade, porque a morte é a única forma inevitável de humildade que o ser humano enfrenta. Os outros animais não enfrentam porque não sabem que vão morrer. Nós sabemos, a não ser que essa
essa horda que está aí na frente do hospital para levar conforto ao Lula e desconforto ao resto do país, e os médicos e a turma da direita que está comemorando aí a morte da Marisa, achem que não vão morrer. Pois vão, viu? Eu não estou rogando praga não, estou só constatando. Vão morrer e deveriam se comportar de forma mais reverente diante da morte. Bom, Neumann, para a gente fechar esse assunto aqui, nesse primeiro bloco, o líder do PT na Câmara, que é o deputado Carlos Zaratini, aqui do PT de São Paulo, ligou a Operação Lava Jato ao acidente vascular cerebral da ex-primeira-dama Marisa Letícia. Ela teve morte cerebral, como a gente já noticiou aqui, e ele chegou a dizer, né, que ela teve toda essa pressão, né, que ela sofreu, que a família vem sofrendo, perseguição da Operação Lava Jato, tentativa interminável de imputar crimes ao ex-presidente, aos seus familiares. Então ele diz que é evidente que isso levou a uma tensão que desagou nessa situação em que estamos hoje. Como é que você vê essa declaração, esse diagnóstico do deputado? Eu queria saber em que conhecimentos e informações médicas ele se baseou para dar diagnóstico. Quem é Zaratini para dar qualquer diagnóstico sobre a morte de qualquer pessoa? O único diagnóstico que ele pode dar é que ele também vai morrer e precisava respeitar mais esse tipo de coisa, né? Eu quero lembrar o seguinte, não há perseguição nenhuma, não há a menor lógica no que ele disse, ele mentiu. Então eu digo aqui e me responsabilizo pelo que eu estou dizendo, o deputado Carlos Zaratini, líder do PT, é mentiroso. Usa a mentira para se dar bem na vida. Isso é um crime. Agora, porque não há perseguição nenhuma. O Lula é réu em 5 processos, Marisa é réu. Todos os processos têm base em investigações legais feitas pelos órgãos do Estado. Se o deputado Carlos Zaratini... desculpe, Carlos não, Carlos, né? O Carlos Zaratini, né? Se ele contesta o Estado Democrático de Direito que está fazendo esses processos, ele então que largue a política e vá combater por outros meios o Estado Democrático de Direito e não seguindo as regras do Estado Democrático de Direito. Em relação a Marisa teve um aneurisma diagnosticado há muito tempo. Depois de ter o aneurisma diagnosticado, ela sofreu que o aneurisma rompeu, então eu não sei se ela tinha um acompanhamento médico desse aneurisma que pudesse evitar isso. Duvido. De qualquer maneira, ela bebia muito, também fumava demais. E, ao que parece, nunca ligou muito para essa questão da saúde. Essa tentativa de vitimizar o Lula e o PT pelos próprios pecados é surrealista, mais do que absurda. Zaratini abandona completamente o decoro ao fazer uma declaração dessa, não contribui nada, nem para o país, nem para o PT, que só afunda mais com a sua própria falta de vergonha. O PT, como mostrou agora, você acabou de ouvir o editorial do Estadão, está completamente zonzo. Então que vá cair na lona, que beije a lona, e não fique aí criando esse tipo de animosidade que não vai levar a nada de bom. O Temer ouviu aí assassino, golpista e tal, só que ele voltou para Brasília e continuou a governar. Não adiantou nada. Apenas ficou, claro, constrangido, como nós todos temos que ficar, porque ele é o nosso presidente e nós só contamos com ele para sair do pré-sal da crise no qual o PT e o PMDB nos afundaram.